Ok, Jordi, nós estamos com mais um programa de televisão. Vamos bater um papo bastante interessante hoje. Tem muita novidade aqui na nossa cidade de Joinville, né? O prefeito só falta 1 ano e meio para ele terminar o mandato dele. E nós vamos diversificar alguma coisa sobre ecologia, qualidade de vida, o conforto que o cidadão tem na cidade. E como nós somos, assim, críticos, os chatos da sociedade, que no dicionário europeu significa cidadania. Cidadania, né? Exatamente. E aqui nós O somos papel da chatos. sociedade é esse, acompanhar. Cidadania. Então eu gostaria de conversar contigo um tema que pouca gente tem levantado ultimamente, que é a ferrovia na região sul da cidade de Joinville. Ela passa numa região com mais de 150 mil habitantes. Uhum. As composições são muito extensas hoje, são 2 locomotivas, passa de 100 vagões carregados de soja. E eu queria então mostrar para você como é que é esse impacto, porque enquanto nós estamos falando, nós estamos vendo o trem passar, as pessoas vão marcar no relógio quanto dura a passagem de uma composição dessa. São 12 a 15 minutos, além do barulho e do trânsito que fica estagnado nas maiores avenidas de Joinville, como é o caso da Avenida Getúlio Vargas, Claro, em Santa Catarina. Uhum. Então eu gostaria que você, eventualmente, se tivesse uma sugestão como minimizar esses impactos. Você veja que nós temos um projeto aí em andamento para um desvio disso aí para uma outra região, né? Você tem conhecimento de como é que anda esse projeto? Não, na realidade o que a gente vê passando na BR é que só tem um pedaço feito, até a BR, e da BR para lá não mexeu nada. A preocupação é essa, quer dizer, por um lado a gente tem que apoiar o trem é um sistema de transporte interessante, tira muito caminhão da estrada, mas por outro lado o trem, quando atravessa as cidades, ocasiona muito problema. Então o ideal seria obter um acordo entre as duas metades. O bom que é representar o trem, na medida que evita as carretas, e por outro lado, evitar o conflito com a cidade. O trem deveria pagar um pedágio como nós pagamos para as vias rodoviárias, né? Porque o que ganha a cidade de Joinville com a ALL transportando soja? É um pouquinho mais complicada a história. Na realidade, o trem estava lá antes da cidade de Joinville. Sim. Então, na realidade, eu lembro na época que eu estava na Conurba, a gente acompanhou a parte do trem com os cruzamentos na cidade, porque ocasiona um problema não só na Getúlio Vargas, tem mais de 14 cruzamentos, ruas que atravessam. Então, esse é um problema. Então, na realidade, o trem no Brasil tem uma série de privilégios que vêm da época da antiga rede ferroviária federal, e como era federal conseguiu uma série de privilégios. Hoje, por exemplo, eles não têm a obrigação de sinalizar os cruzamentos. Quem tem que sinalizar os cruzamentos é o município. Então a situação da ferrovia no Brasil é privilegiada. O que a gente tem que pensar na ferrovia é evitar ao máximo esses problemas. Atravessar com 140 composições, como nós estamos vendo hoje, de vagões, parar a cidade, a ligação norte-sul ou sul-norte, é um escândalo. Isso é uma coisa que não está certa. O ideal seria que ela fosse tirada do centro da cidade e que fosse resolvida. A cidade deveria se beneficiar com isso. Quando o trem parava em Joinville, o trem era foco de desenvolvimento para a cidade. Era a atração da cidade. Exatamente. Não, e as cidades que estavam ligadas a Curupá era o que era na época, porque era um entroncamento ferroviário, era um lugar importante. Hoje o trem passa por Joinville. Então Joinville de fato ficou na pior das situações. Não se beneficia do trem e fica com todo o ônus. Acho que isso é uma coisa que tem que ser avaliada, tá? Mas originalmente o trem era caminho de desenvolvimento. As cidades que se desenvolveram eram principalmente aquelas que tinham ferrovia. Eu quando era garoto, jovem, eu morava em Porto União. Dos 5 aos 15 anos morei em Porto União. E Porto União era um entroncamento ferroviário forte, era São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sim. E a rede RVPSC, era a Rede de Viação Paraná-Santa Catarina. E bitola estreita, mas tinha o trem, o bananeiro,
o trem de passageiros, tinha primeira classe, segunda classe, tinha vagão de bagagens, né? Tinha as locomotivas com o vagão para carregar lenha, e a gente saía de Joinville às 7h30 da manhã e chegava às 9 horas, 9h30 em Porto União. Mas era algo assim muito gratificante, porque cada viagem dessa era uma história, era um livro a gente contar, tinha 6 meses para contar essa viagem. E esse prazer de andar de trem, essa qualidade de transporte, essa segurança desse transporte, infelizmente o Brasil perdeu a viagem, né? Porque nós temos hoje nos trens na Europa com 250, 300, 350 km horário. Né? O trem no Brasil perdeu o bonde, literalmente. Na realidade, o trem com matriz elétrica é um meio de transporte muito interessante, e a gente se pensa a nível nacional, ou a nível regional, ou a nível local, se a gente pensa no trânsito da cidade, o transporte coletivo da cidade, feito por um VLT, que seria um veículo leve sobre trilhos, seriam oportunidades muito interessantes. Acho que Joinville deve se preocupar muito o que vai acontecer o dia que se conclua a retirada do trem do centro da cidade, o que vai ser feito com os trilhos, como isso vai ser aproveitado, porque a ideia simples de colocar uma rua onde hoje é o trilho, eu acho que não é a melhor solução. A matriz de óleo, a matriz de diesel, não é a melhor solução, não é a mais ecológica, não seria a melhor. Acho que a gente tem que pensar nisso, enxergando para frente. Se a gente vê a Europa, tu tem as grandes companhias de trem, como a Deutsche Bahn, como a Renfe, como a SNCF, SF francesa, e a gente vê que o trem, de fato, contribui muitíssimo ao desenvolvimento regional, fazendo o transporte de passageiros em distâncias curtas, a grande velocidade. A relação Joinville-Jaraguá seria completamente diferente se nós tivéssemos uma ligação de trem que você pudesse morar em Joinville e trabalhar em Jaraguá. Ou São Francisco. Ou São Francisco. Ou em Corupá. Exatamente. Isso mudaria muito. Nós teríamos assim até a possibilidade, tirando um trem de carga e colocando um trem de velocidade maior, mas só para passageiros. Seria o metrô do Vale do Itapucu. Exatamente. O que os alemães têm. Os alemães têm o U-Bahn e o S-Bahn, não? Então, o trem de velocidade, esse seria uma boa solução para isso, e em alguns horários e determinados momentos, perfeitamente poderia ser compatível com carga. Claro, poderia ser feita uma segurança de cancelas, né? Sim, automáticas. Tem tanta gente empregada nessas prefeituras hoje, como podia pôr uma meia dúzia lá nas cancelas tomando conta, né? Mão de obra não falta, né? O que falta é serviço para essa gente toda, né? Serviço, falta trabalho, falta vontade de trabalhar, né? Mas em alguns casos falta. Aonde é que nós fomos amarrar o nosso burro, hein, Jordi? Nós pagamos tanto imposto, né? Olha, se você olha nesse sentido, a prefeitura aumentou muito o número de funcionários, ao mesmo tempo que terceirizou um monte. Então, na realidade, se a gente esquece de lembrar tudo que foi terceirizado. Hoje as operações tapa-buracos, a maioria são feitas por empresas terceirizadas. E esses empregados não contam naqueles 11 mil que estão relacionados? Não contam. O lixo, a recolhida do lixo, que antes era feito por funcionários. Hoje não tem mais calceteiro, não tem mais os Barnabés, não existem mais. Não tem mais um Clinfus que saía de motocicleta como fiscal e ficava fazendo comunicação nos seus relatórios no final de semana, que rua tal, tem que passar outra patrola. Não tem uma fiscalização. Não, mas isso vai ser resolvido agora. O prefeito está propondo que a SIG e os empresários contribuam também com a fiscalização. Que façam esse trabalho de graça. Façam esse trabalho. Ele não falou que fosse de graça, ele falou que fizessem voluntariamente, que é diferente. Mas eu acho que, de alguma maneira, isso é um atestado de que a fiscalização da prefeitura não é boa. Se fosse boa, o prefeito não precisaria pedir para ajuda, exatamente. Eu, inclusive, conversei com o Carlito na inauguração da Praça Tiradentes. Certo. Por sinal, foi toda grafitada, né? Está toda ela pintada. Parte da decoração. Da decoração, Sim. Então, eu conversei com ele, né? Ele disse assim, não, aquele lixo lá no Parque da Cidade, Graciosa 2, aquilo nós vamos fazer um convite para as escolas, para as crianças, para eles irem lá dentro do mangue e tirar o lixo. Eu disse, mas isso é um absurdo, porque hoje você não pode ser tirado aquele lixo com máquina, porque eles destroem todas as árvores. Claro. Certo? Como as árvores destruíram muita vegetação lá. Né? Então, eu achei aquilo um absurdo dele dar essa ideia das crianças irem lá fazer a coleta do lixo que está dentro dos mangues ali. Nós estamos partindo para
Privatização de tudo. Quer dizer, o lixo as crianças das escolas Mas vão não fazer. podemos privatizar o imposto também? Bom, aí tu está indo muito longe, mas Nós eu acho que a podemos gente poderia privatizar pensar em algumas nós podemos coisas assim. pagar direto essas pessoas para fazer o serviço. Sim, não, né? então não é, sim, no Não sentido, pagar mais imposto. não passar diretamente por intermediário. É. É uma ideia, é uma ideia. Eu uma acho que a ideia gente podia interessante. discutir isso, porque é R$1 bilhão. Para o Carlito explicou lá na CIG, na segunda-feira, que ele pretende investir em Joinville 40 milhões e mais 20 no ano que vem. 40 milhões é o financiamento do BNDES. Tem esse dinheiro que é empréstimo. Não, mas ele disse que é dinheiro que está disponível de 1 bilhão, ele vai pegar 40 milhões esse ano ainda, e mais 40 mais 20 do ano que vem, do dinheiro dos contribuintes. Na realidade, o que a gente tem que lembrar isso, o que Joinville tem para investir hoje é menos de 7% do orçamento do município. Então, de 1 bilhão e 400, que é aproximadamente o orçamento do município, o que sobra para investir é menos de 7%. São migalhas, né? Migalhas, né? Olha, só para lembrar esses 40 milhões que a gente está falando, a Câmara de Vereadores custa 20 milhões por ano. 20 milhões. Tá? Então, todo o investimento que vai ser feito é 2 vezes o custo da Câmara de Vereadores, para ter um referencial de valor. Cada vereador custa mais de R$1 milhão por ano. Cada vereador. Os engenheiros que fazem prestação de serviço, tiram nota fiscal na prefeitura, é 5% de imposto, cara. Vem o carnê, mais um carnê especial de ISS, especial ainda. Tem que pagar. E se você tirar uma nota de R$100 mil como prestador de serviço, 27.500 vai para o governo federal, como imposto de renda, na hora, na bucha. Depois a gente tem que lembrar que o Tiradentes foi enforcado. Sim. E foi esquartejado porque ele reclamou do quinto dos infernos. O quinto dos infernos era 20%. Agora nós já estamos pagando mais do quinto dos infernos. Mas eu acho que o grande culpado é o povo. O povo não reclama, o povo vota errado. Eu acho que propositalmente eles votam errado, porque dessas pessoas assim que não têm muitas vezes uma boa percepção de cidadania, são pessoas que concedem esses comissionados mais fácil do que uma pessoa mais ética politicamente. Eu acho isso que é o eleitor de Joinville, como de Santa Catarina e do Brasil, tem que começar a prestar atenção um pouco e ser mais exigente, porque o imposto vai ser maior e ninguém mais vai escapar de pagar um imposto. Eu sinto de todo jeito que a sociedade está reagindo. Eu sinto, por exemplo, agora com esse absurdo do arranquio das azaleias da JK, as pessoas estão reagindo, estão se manifestando. Cada vez mais a gente sente que o joinvilense está tomando consciência do seu verde. Eu acho isso bom. Eu acho que temos um longo caminho, mas estamos no bom caminho. Ok, Jordi, nós vamos pedindo aos telespectadores que vamos dar uma parada e convidamos vocês para o nosso segundo espaço do Ecologia em Ação. Até já! Continuando, Jordi, no Ecologia em Ação, e para o prazer dos nossos telespectadores, sempre eu tenho tido informações e comentários, telefonemas que me avisa quando o Jordi está contigo. Então, não é isso tudo. Eles é um papo gostam. Bom, acho que é bom. Mas eles gostam, porque pessoas inteligentes, é difícil de encontrar pessoa inteligente, pessoa bem informada. Você é um cara... Vou ficar vermelho. Não, mas você é um cara do mundo, você vive, você está se atualizando, se investe muito em conhecimento, coisa que os nossos vereadores deviam fazer. Não ficar fazendo viagem, porque agora estão tudo em viagem. Né? A passeio. A passeio, claro. O que foi fazer, afinal, o governador na Europa? Pô, o cara mal assumiu, já está viajando, ficou um mês quase fora. O que foi fazer o nosso governador lá, com greve na casa? Com um problema seríssimo na casa, com as marés altas estourando todo o litoral. A ressaca agora, nesse final de semana, né? A BR-101 que não anda, a 280 que não vai. O que esse governador, afinal, está pensando? É do outro partido. É o contrário do que o nosso prefeito aqui. Mas age, parece que igual. O que está dando para Joinville esse governo do Estado? Não, provavelmente Joinville não avaliou bem, quando votou em peso no governador Colombo, o retorno que teria.
Eu acho que Joinville perdeu com a saída do governador Luiz Henrique. A nível de recursos, Joinville recebeu uma boa quantidade de recursos na administração do governador Luiz Henrique e que a gente vai viver agora 4 anos bem mais duros. Eu tenho ido muito a Florianópolis. Toda semana eu vou a São José, tem uma obra lá que eu supervisiono ambientalmente. É mais um shopping, né? Mas vou muito a Florianópolis. Mas todas essas obras de viadutos e elevados, de pistas com passeios, com ajardinamento, essa cidade bonita que é Florianópolis, etc., é custeado pelo governo do estado. E nós agora estamos pedindo, foi pedido na segunda-feira na reunião da CIG, que se estadualize a estrada do aeroporto novamente, que se estadualize a Dona Francisca, porque o município não tem dinheiro para fazer isso. Eram estradas que já eram estaduais. Estaduais. Num momento determinado. Agora, só para lembrar, tá? A Edgar Meister e a que liga a Univille com a BR-101 é estadual. Estadual. Não é que seja um exemplo nem de manutenção, nem de cuidado. Sim. Tá? Então, uma coisa é um ônus menos para Joinville. Sim, mas está num estado lastimável e abandonado. Sim. Então, na realidade, eu acho que a gente tem que reclamar. É boa a ideia de estadualizar a Santos Dumont, é boa a ideia de estadualizar a Dona Francisca, mas também é boa a ideia de cobrar do governo do estado que faça a manutenção correta na SC 301, que as bordas dela, todas essas áreas têm que reclamar. Joinville reclama muito pouco e muito mal. E outra coisa, eu tenho notado, por exemplo, essas vias paralelas da BR-101, elas têm só o asfalto, não tem acostamento, não tem passeio, não tem proteção para os ciclistas. Os pedestres, na hora, 7h30 da manhã, eu saio em direção a Florianópolis e a Blumenau, nas terças-feiras, né, sempre. E aí eu vejo que essa gente está toda à mercê da velocidade desses carros. Sim. Então é um absurdo, é uma insegurança total. Quer dizer, já aventei isso no programa aqui, que a logística aqui, a empresa que está fazendo, que cobra o pedágio nosso, né, ela deveria implantar uma ciclovia e um passeio para os pedestres que usam as paralelas, porque isso é da área dela, da área de abrangência dela. Na realidade, tem que fazer essas exigências. Em Joinville mesmo, sem ir mais longe, nós não temos ciclovia, nós temos umas ciclofaixas que ligam nada a coisa nenhuma, todas elas interrompidas. Tem gente que enche a boca dizendo que somos a 4ª cidade com maior número de quilômetros de ciclofaixa, mas na realidade a gente vê que não existe um estímulo à segurança. Agora, na semana passada, que teve esse encontro dos desafios das cidades para o século XXI, a gente escutou bem claramente a mensagem de que a bicicleta não pode compartilhar espaço com o carro. Não pode. A bicicleta tem que compartilhar espaço com o pedestre. Com o pedestre. Tá? Mas nós vemos em Joinville que não. Agora aqui no 62BI, no batalhão, na calçada que foi feita, a bicicleta está jogada do lado do carro. E em todas as ruas que estão sendo feitas, a Otobem, todas as ruas assim, a bicicleta está junto com o carro. Não tem uma guia que proteja. Não tem proteção nenhuma. Então é um risco muito grande. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo cada vez mais é criar uma geração ou de aleijados ou de mortos. Literalmente, estamos fazendo uma chacina. Hoje eu li no jornal que, em relação à qualidade de vida, a prefeitura vai investir na remodelação daquela passarela na frente dos Santos Anjos, com a catedral ali. Sim. 360 mil reais. Sim. Você viu esse projeto? Não. A única coisa que eu lembro é quando essa passarela foi feita. Sim. Então eu fico preocupado quando, em 10 anos depois, porque não tem mais de 10 anos depois, é preciso investir 300 e muitos mil para reformar uma obra que não teve nenhuma manutenção nesse tempo todo, como aconteceu com a JK, com as aleias da JK. Só de arrancar essas aleias e botar uma grade são 187 mil, dados da Conurb. E ainda não sabem quanto vai custar o paisagismo porque não tem um projeto de paisagismo feito. Então, saíram arrancando sem saber o que vão fazer. Então, eu fico preocupado quando a prefeitura diz que está sem dinheiro e, por outro lado, é capaz de esbanjar tanto dinheiro de uma maneira... Jordi, naquela região do mercado,
na rua Procópio Gomes, Sim. havia um muro de concreto entre as umas pistas. defensas de concreto para evitar a passagem sim. direta desses bêbados, Sim. desses maconheiros, desses caras que não batem a mão direito. E também para reduzir o ofuscamento. Sim, claro. É a história das azaleias da JK. Exato. É para reduzir o ofuscamento. Sim. E ruído. Sim, claro. E também a absorção do CO2, porque essa quantidade de folhas que as azaleias tinham, elas chupavam essa... A azaleia é perfeita, tem uma folha pilosa, absorve muito bem. Então ali na Procópio Gomes, a prefeitura vai, eu acho que inaugurar pomposamente o plantio daquelas florzinhas baratinhas, porque se colocar flor muito cara, é só parar o trânsito, o cara abre a porta e já vai carregando para dentro do carro. Isso eu já vi fazerem e gente da alta elite que frequenta a Lira. É triste, mas é verdade. Gente de narizinho em pé com um Land Rover de 240 mil reais. O que não faz sentido, Gert, e todo mundo que está nos vendo, é tirar uma coisa que estava bem e estava funcionando para colocar outra, sabe? Na realidade, nós temos tantos outros lugares onde a gente precisa disciplinar o trânsito, evitar que as pessoas cruzem, que não faz muito sentido. Lá na JK aconteceu a mesma coisa. As azaleias, elas contribuíam muitíssimo. Eu estou preparando um trabalho hoje, justamente fazendo um levantamento de quanto reduz a contaminação de CO2, quanto reduz anidro nitroso, quanto tudo isso com a arborização urbana, com as plantas, quanto isso melhora, quanto melhora a qualidade de vida das pessoas, quanto melhora a temperatura da cidade. E a gente vê que aqui nós estamos no contrapé da história, nós estamos na contramão da história. É uma pena porque Joinville não merece isso e acho que a gente tem que lutar, e você está fazendo um trabalho muito bom nisso, em denunciar isso, avisar isso e que as pessoas tenham consciência disso. Agora eu queria tirar o chapéu para o pessoal daqui da BAN. Muito bom. Fizeram um abaixo-assinado com mais de 130 e tantas 145 assinaturas contra. A MABA também deu todo o apoio. Né? É um pessoal da elite de Joinville, pessoas que fizeram grandes investimentos patrimoniais, e investiram em qualidade de vida, mas com garantia da qualidade de vida por mais tempo. E eu acho que esse pessoal tem que tá dando o exemplo para o resto da cidade. Na realidade, o que a gente vê, o que estava te falando, a sociedade está se aprendendo a se organizar, a sociedade viu que não dá para aceitar de boca calada esse tipo de coisas, e foi um trabalho excelente dos moradores da rua Aquidaván. Teve 20 assinaturas a favor da mudança, para fazer prédios de 12 andares lá, e teve 145 assinaturas contrárias à mudança. E estamos falando só de assinaturas dos moradores da rua Aquidaván e de 50 metros a cada lado. Sim. Porque se a gente tivesse feito um abaixo-assinado muito maior, aí nós lavávamos. E aí um trabalho muito bom da rua Aquidaván. Localizado. Quando as pessoas se deram conta do absurdo que isso era, foi rapidamente a mobilização. E isso que a gente tem que fazer. Tem que fazer abaixo-assinado, tem que se mobilizar, tem que ir na Câmara, tem que agir e tem que fazer isso constantemente. Isso é um segundo exemplo que acontece em Joinville. Sim. O primeiro exemplo importante mesmo que marcou Joinville com a cidadania foi quando se tentou fazer o cemitério vertical. Sim. E incinerador no meio de uma área residencial. Onde os vereadores que estavam, os suplentes, todos votaram a favor dessa modificação. Foi assim uma estratégia da parte dos vereadores e dos investidores de cemitérios, o pessoal que nem é de Joinville. Não, eu acho que teve má fé mesmo. Má fé. Né? E aí é importante que os vereadores sintam que a sociedade está alerta. Hoje é muito mais fácil acompanhar a Câmara, as reuniões das comissões são transmitidas, a pauta está disponível. Então, a sociedade organizada, como a Associação de Moradores do América, do Saguaçu e tantas outras, como Floresta ou Consec, estão podendo acompanhar, e é mais difícil que passem na calada da noite essas alterações para beneficiar alguns poucos. Não. Isso hoje não vou dizer que não possa acontecer, mas é mais difícil. Eu me preocupo quando eu vejo esses acordos estranhos em que o próprio poder público está estimulando a ocupação de áreas que não deveriam ser, está estimulando a redução dos recuos entre as construções.
está estimulando a verticalização desordenada da cidade. Eu acho que isso é um risco e que a sociedade tem que se mobilizar de novo, e a Associação de Moradores da América e a sociedade, com o CAJ, a JORPM, tem um monte de gente organizada para isso, também a do Saguaçu, para não deixar que isso aconteça. Reduzir a frente dos lotes para 8 metros é um absurdo em toda a cidade. Toda a cidade. Sabe? Não é dizer, olha, nessa região que tem eventualmente interesse em desenvolver projetos sociais, tudo bem, mas em toda a cidade é um absurdo. Não faz nenhum sentido, e acho que é um tema que você tem que acompanhar muito bem, esse do plano diretor, essa discussão do plano diretor, porque o tema é grave. O que tem de armadilha, o que tem de jabuti em toco nessa lei de ordenamento territorial é muito e muito perigoso. Eu acho que isso são corujas que se intocam. Eu agora tive na praia do Capri, domingo, né? Sim. E naqueles tabuleiros de areia com gramazinha bem rala. Sim, e lá tinha muita coruja intocada. Coruja buraqueira. Buraqueira. Então o programa está terminando, Jordi. Eu agradeço muito novamente a tua presença aqui. Você está de viagem para a Colômbia, né? Colômbia, semana que vem vou ficar lá. Que bom. Colômbia é um país extraordinário. Né? É muito bom, está desenvolvendo bem. Tá. Então, como o Brasil também está desenvolvendo bem. Tá. Joinville está na contramão, mas vai passar. Vai. Então vamos pedindo aos nossos telespectadores que nos privilegiem no nosso próximo programa Ecologia em Ação. Até lá, pessoal.